Cangaceiro volta do inferno para avisar Lampião e Maria Bonita sobre perigo no sertão. Era meia-noite no sertão e o vento carregava murmúrios fantasmagóricos entre as árvores retorcidas. A lua, cheia e pálida, lançava sombras longas sobre a terra seca. Foi nesse cenário de mistério que Estravão, um cangaceiro dado como morto em um violento confronto, ressuscitou. Ele emergiu do além, com um olhar perdido, mas carregando visões horripilantes em sua mente. Sua presença, envolta em um manto de escuridão, parecia uma maldição que se abatia sobre o seu bando. "Cuidado! O perigo se aproxima!" gritava ele, a voz ecoando como um lamento, mas ninguém o ouviu. O bando, liderado pelo destemido Lampião, olhava para Estravão com desconfiança. Como um homem poderia voltar do inferno? Ele se aproximou de Lampião, sua figura marcada pela luta e pela dor que não se apagava. "É verdade! Vão atacar pela Grota de Andico? Precisamos nos preparar", implorou, tremendo de uma mistura de terror e esperança. Lampião, com seu sorriso arrogante, apenas balançou a cabeça. "Você está delirando, Estravão. A morte nos ensina a ser mais fortes, não a acreditar em assombrações." O ar pesado entre os cangaceiros estava carregado de tensão. Os olhares trocados entre eles se tornaram uma dança de incerteza. Seria Estravão uma bênção que retornou do além para guiá-los? Ou uma maldição que traria a ruína para todos? Os murmúrios começaram, vozes baixas se questionando. Alguns achavam que era um homem marcado pela morte e deveriam temê-lo. Outros desejavam acreditar que ele possuía um poder especial, um dom que poderia ajudá-los a vencer a batalha que se aproximava. O clima esquentava sob o sol escaldante do sertão. As mãos calejadas dos cangaceiros seguravam as armas com mais força, a dúvida escorrendo como suor em seus rostos. Rumores sobre um cerco militar se espalhavam como fogo no mato. A desconfiança se instalava como uma sombra, e os cangaceiros começaram a se questionar sobre a lealdade que antes era inquebrável. Lampião, agora pressionado, sentia o peso das dúvidas emergindo entre seu grupo. Enquanto os olhos de Estravão penetravam os pensamentos de seus amigos com um clamor silencioso, ele percebeu que sua missão era mais que um simples aviso. Era um teste, uma provação onde coragem e temor se entrelaçavam nas mentes de todos. O destino deles pendia por um fio, e a linha tênue entre a vitória e a tragédia estava prestes a se desfazer. Pôde sentir a poeira da batalha se levantando, como se o próprio sertão estivesse preparando seu juízo final. Estravão se perguntava se conseguiria fazer Lampião enxergar a verdade antes que fosse. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Estravão se perguntava se conseguiria fazer Lampião enxergar a verdade antes que fosse tarde demais. O sertão, em sua crueza, parecia sussurrar segredos. E agora, mais do que nunca, eles precisariam decidir se a fala de um homem ressuscitado seria um grito de alerta ou um eco de desespero. Mas no calor daquela noite, algo mudou. Um estrondo ecoou pela Grota de Andico. Um tiro, depois outro. A poeira se levantou como uma cortina, escondendo o cenário de apreensão. O bando parou congelado, e os olhares se voltaram em direção à origem do som. O que foi isso?
sussurrou um dos cangaceiros, o medo tingindo sua voz. E então, como se o próprio destino tivesse um capricho cruel, uma figura conhecida surgiu do meio da poeira. Era a mulher de Estravão, Maria Vitória. Ela estava ensanguentada, com os olhos arregalados, como se tivesse corrido para além do próprio inferno. Todos ficaram em choque. "Cuidado! Eles vêm! Eles vêm!" gritou a voz trêmula, mais firme, a urgência fazendo seu estômago se revirar. Lampião, que sempre tinha as rédeas da situação, agora estava desnorteado. "Maria Vitória? Como? Você?" balbuciou ele enquanto seu mundo desmoronava. "Era para você ter morrido." "Eu não morri, seu velho tolo. Eu fui capturada", disse ela, as palavras saindo em um fôlego apressado. E então, como um relâmpago que ilumina a noite, ela continuou: "O exército está vindo, Lampião. Eles vêm para exterminar todos nós. Fui libertada só para avisar e pegar você." Os olhos de Estravão se arregalaram. Não era apenas um aviso, era um pedido de ajuda, uma súplica para o homem que sempre foi a rocha de sua vida. Ela olhou para ele, o reconhecimento estampado em seu olhar. "Estravão, você não pode confiar nele," ela disse, com um tom de urgência. "Ele esconde algo. Eu vi!" O bando entreolhou-se, o clima pesando como um bloco de pedra. "O que você quer dizer com isso?" perguntou um cangaceiro, sua voz enraivecida. "Lampião, ele sempre nos protegeu." Mas Maria Vitória não se intimidou. "Não é isso. Ele fez um acordo com o coronel. Tudo isso é armadilha. Vocês são apenas peões em um jogo." Estravão estava em choque. A mulher que amava dizia que seu líder, o ícone que ele venerava, havia trocado sua lealdade por algo mais. Um caldeirão de emoções fervilhava em seu peito. Traição, dor, confusão. "Lampião, isso é verdade? Diga-me que não." A voz dele foi quase um sussurro, uma reza que não queria sair. Um silêncio se estendeu carregado de tensão. "O que poderia um peão dizer?" A máscara do bravo cangaceiro começou a rachar. Seria o homem que eles seguiam, que inspirava coragem e fidelidade, um traidor? A irrefutável sombra do passado pairou sobre ele, e naquele momento a luz da lua parecia mais agonizante do que nunca, e tudo explodiu em cacos. "Está tudo acabado se não formos rápidos!" gritou Maria Vitória. Mas já era tarde. Das sombras, outras figuras começaram a aparecer. Soldados armados até os dentes, cercando o bando com o barulho de suas botas esmagando a terra seca. Um grito final rompeu o ar. Uma revelação que transformou o momento. "Lampião, você me traiu!" A verdade ecoou. Uma frase que tornava tudo irremediável. Enquanto os cangaceiros olhavam para seu líder com olhos cheios de dúvida e medo, o sertão gemeu sob a tensão do momento. E assim, entre gritos e tiros, o sertão se tornava palco de uma traição que mudaria os caminhos de todos, deixando Estravão e os outros sem saber quem era amigo e quem realmente era inimigo. A linha entre a vida e a morte tornava-se cada vez mais tênue. E, no fundo, a única pergunta que restava era: em quem poderíamos realmente confiar? O grito de traidor ainda ecoava no ar, cortando a tensão como uma faca. Os soldados avançavam, suas botas retumbando na terra seca, enquanto os cangaceiros olhavam para seus líderes em busca de respostas. "Vamos, agora!" gritou Maria Vitória, puxando Estravão pelo braço, o desespero estampado no rosto.
Mas antes que pudessem se mover, uma nova explosão de luz iluminou a grota. O céu pareceu-se. O pânico se espalhou como um incêndio. Cangaceiros começaram a correr e o caos se instalou. Para a mata! Rápido! Ordenou Lampião, mas sua voz se perdia no turbilhão. Stravão sentiu a adrenalina correr em suas veias. A imagem de Maria Vitória, bem diante dele, misturava-se ao medo e à raiva. Ele queria proteger aquilo que amava. "Vamos!" gritou, puxando-a para a segurança das árvores. Mas quando fizeram a curva, uma figura alta e imponente apareceu na frente deles. Era um coronel com um uniforme impecável, mas a fonte de seu poder não era apenas a farda. Havia algo em seu olhar, um brilho de crueldade que fazia a pele de Stravão arrepiar. "Surpresas são bem-vindas, não é mesmo?" disse o coronel, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Vocês acharam mesmo que podiam fugir do seu destino? Aquilo que você quer não encontrará em nós", gritou o Lampião, emergindo das sombras, com sua arma em punho. O confronto entre os dois homens era palpável, como se o sertão inteiro estivesse aguardando a decisão de quem se manteria de pé. "Eu não vim para acabar com vocês. Vim para mostrar quem realmente manda e quem são as verdadeiras almas por trás de todo esse teatro." Os cangaceiros, paralisados, ouviram o coronel como se estivesse pronunciando uma maldição. Ele levantou a mão e, atrás dele, uma equipe de soldados se posicionou, prontos para agir. Por um instante, o tempo pareceu parar. Era a hora da verdade. Stravão sentia que as respostas que buscava estavam prestes a ser reveladas. "Maria Vitória, você não me contou, não é?" disse o coronel com um tom de acusação velada. A expressão dela mudava, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Stravão a olhou confuso. "Do que ele tá falando?" pensou. O medo crescia em seu peito. Ele hesitou, mas a pressão a obrigou a continuar. "Ele faz parte do plano. O plano que Stravão não sabe." Suas palavras eram como lâminas afiadas, cortando o ar tenso entre eles. "E que vocês, cangaceiros, foram usados como iscas. O que eu fiz foi garantir sua liberdade, mas não pelo que achavam ser uma causa. Foi tudo parte de um jogo, um acordo que fiz para proteger aqueles que amo." O coração de Stravão afundou. "Como assim, Maria? O que você fez?" A dor na pergunta era evidente. Ela olhou para ele com tristeza e determinação. "Pela minha liberdade, por nós, e pelo que creio que você ainda não entende." A atmosfera eram só murmúrios. As expressões de desespero se misturaram com a incredulidade. Você nos traiu?" Horror na voz de Lampião foi um eco do desespero coletivo. Os cangaceiros olhavam para outro, sem saber em quem confiar. Durante anos haviam lutado juntos, mas agora a verdade os dividia. Antes que alguém pudesse responder ou questionar mais, os soldados atacaram. O estampido das balas e o grito dos feridos cortaram o discurso. E cada um começou a lutar pela própria vida. Mas o que realmente bombardeava seus corações era o peso da traição. O sertão rugia e ninguém estava salvo. Por fim, Stravão, entre balas e gritos, se viu diante de uma escolha absurda: seguir em frente e lutar pelo que restava ou buscar a verdade que poderia arruinar tudo. Os guitas e espinhos, antes insignificantes, agora se tornaram armadilhas em movimento. A jornada mudaria, mas para que lado? Ele mal sabia que a traição mais profunda ainda estava por vir.
E a pergunta que permanecia no ar era: até onde você iria por amor? As balas uniam no ar, rasgando a noite e criando um som ensurdecedor. Stravão sentiu o calor da batalha cercá-lo. Cada grito, cada explosão de rifles mergulhava o sertão em um caos absoluto. Ele puxava Maria Vitória, determinada a levá-la para um lugar seguro. Mas seu coração ainda martelava as palavras que ela havia proferido. A traição, o jogo. O coronel se aproximava e o desespero o consumia. O pânico tomou conta do bando. Cangaceiros e soldados se misturavam numa dança mortal de sobrevivência. Para a mata! Era a única ordem que ecoava. Mas quando Stravão deu o primeiro passo, um grito cortou o ar. Cuidado! Stravão! Era Lampião, mais perto do que esperava e com os olhos cheios de uma urgência palpável. Stravão parou. Naquele momento, algo transformador aconteceu. Um homem com uma máscara verde surgiu da neblina, armas em punho. "O que você está fazendo aqui, Walter?" gritou Lampião. E a surpresa na voz dele ficou clara como o céu estrelado. Era Walter, o antigo amigo de Stravão. "Eu não vim ajudar vocês. Eu estou aqui para acabar com tudo." Walter respondeu, e seu olhar tinha um misto de raiva e determinação. Stravão congelou. "Por que vocês estão me fazendo isso? Sempre estivemos do mesmo lado." O eco de sua voz era um pedido de resposta. Walter apenas sorriu, um sorriso cruel. "Você nunca teve um lado, Stravão. Sempre foi um peão. As escolhas foram feitas e um novo jogo começou." Ele disparou suas armas e mais cangaceiros caíram. O sertão não era mais um local de liberdade, mas um campo de batalhas perdidas. O coração de Stravão disparou. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira dolorosa. Maria Vitória havia feito um pacto para garantir a liberdade deles. Mas agora estava claro que o coronel não se importava com a liberdade. Ele queria se livrar de todos os que ousassem desafiar sua autoridade. O que significava que Walter, amigo e confidente, estava no lado oposto. E Maria Vitória, a mulher que ele amava, era uma peça-chave nesse jogo cruel. Um grito ecoou. "Olha para trás!" Lampião alertou, e Stravão virou-se para ver uma nova onda de soldados avançando, todos armados e com a determinação de exterminar qualquer resistência. O cheiro de pólvora, sangue e desespero pairava no ar. O mundo parecia se fechar ao redor dele. "Walter, não faça isso! Nós podemos lutar juntos!" Stravão implorou, com a voz cheia de emoção, mas o homem à sua frente despedia-se do velha amizade. "Isso foi há muito tempo. Agora, você é só um estorvo." Com um movimento rápido, ele atirou e a bala alcançou o peito de um cangaceiro próximo. O homem caiu e o horror tomou conta da cena. Stravão sentiu um frio intenso na espinha. "Não!" Maria Vitória gritou, e o desespero em sua voz era evidente. Ela olhou para Stravão, seus olhos cheios de lágrimas, seu coração partido. "O que eu fiz? O que eu não deveria ter feito?" As palavras dela cortavam Stravão como lâminas. Agora, ele sabia. O peso não estava apenas em Walter, mas nas escolhas de Maria. "Levante, Stravão! Nos siga!" A voz firme de Lampião o tirou do transe. Ele não podia hesitar. Estrondos ainda soavam. E os amigos que pareciam tão leais estavam prestes a se desintegrar em meio ao caos. Mas antes que conseguissem se mover, uma nova figura surgiu. Uma mulher. Stravão reconheceu-a de imediato. Era a irmã de Walter, Ana. "Walter, você não entende!" ela começou.
mas foi interrompida pela ferocidade do irmão. Saia do meu caminho! E então, em um movimento inesperado, Ana disparou um tiro. O som ecoou, mas não atingiu Walter. Ele se virou e um grito de agonia cortou a noite. O coronel, que até então observava tudo de longe, caiu no chão, o sangue manchando a terra seca. O tempo pareceu parar de novo. Tudo o que eles sabiam foi desmantelado naquele instante. O que Ana tinha feito? Por que ela atacara o coronel? A batalha que parecia não ter fim, agora enfrentava uma nova reviravolta. O olhar de Stravon se encontrou com o de Maria Vitória, ambos sem palavras, questionando tudo o que acreditavam até agora. Afinal, quem estava do lado certo? E assim, no centro do sertão, sob a luz opressora da lua, cada um se perguntava o que ainda poderia acontecer. Qual era o próximo movimento? Em um jogo onde cada peça parecia ter sua própria vontade. O desespero estava prestes a se intensificar e a confiança a ser testada como nunca. O tempo pareceu parar de novo. Stravon e Maria Vitória trocaram olhares confusos, enquanto o coronel caía. O chão estava coberto de poeira e sangue. Tudo ao redor parecia girar como se a realidade estivesse se fragmentando. Os soldados, surpreendidos, hesitaram por um momento. O sertão estava em fúria, mas agora havia um novo elemento no caos. É isso que você queria, Ana? Matar o coronel? Olhou para a irmã, o espanto estampado em seu rosto. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão ressoou, e a terra sob seus pés tremeu. O sol se escondeu atrás de nuvens escuras, como se o próprio céu estivesse protestando contra o que acontecia ali. Stravon não tinha tempo para perguntas. O cheiro de pólvora era intenso e a luta continuava. Vamos, precisamos sair daqui! Ele segurou Maria Vitória pela mão, puxando-a na direção da saída, mas outra figura emergiu da obscuridade. Era Lampião. Sua expressão era uma mistura de raiva e confusão. O coronel está morto, mas a luta não acaba aqui. O que você fez, Ana? A raiva dele retumbava como um trovão, e a dinamite estava prestes a explodir. Eu fiz o que precisava ser feito, Lampião! Ana gritou, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. O coronel era um monstro, e eu não iria deixar que ele destruísse vocês também. No meio desse turbilhão, uma risada perturbadora ecoou, vindo de perto. Stravon olhou para o lugar de onde vinha o som e viu um homem conhecido. Um dos mais leais cangaceiros de Lampião, conhecido por sua brutalidade, estava de pé, e seus olhos brilhavam de uma forma sinistra. Vocês acham que o coronel era o grande vilão? Estão enganados! Ele se adiantou, segurando uma arma com um sorriso amargo. Eu sou o verdadeiro traidor aqui. As palavras dele foram um soco no estômago. Stravon sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você está dizendo? Eu estou com o governo! Desde o início, meu papel era derrubar vocês, os supersticiosos do sertão. O coronel apenas era uma peça no meu tabuleiro. O homem se virou para os soldados, que estavam hesitantes. Agora, ataquem! Façam o que vieram fazer. E em um movimento rápido, os soldados receberam ordem e começaram a avançar em direção ao bando. O caos se tornou total. Balas uniam e o pânico reinava. Stravon puxou Maria Vitória mais perto, seu coração pulsando com a pressão do momento. Nós precisamos sair! Gritou.
mas a visão estava nublada pela adrenalina e pelo medo. Uma nova explosão ecoou, desta vez mais próxima. Um fragmento de metal cortou a espaço e atingiu Walter, que caiu ao lado de Ana. "Walter!" Ela gritou, correndo até ele, mas o olhar dele estava vazio. O que era um reconhecimento entre irmãos, agora era manto de desespero. Estravão olhou para Maria Vitória e a angústia tomou conta de seu coração. Ele não podia deixar que ela visse mais dor. "Vamos, siga-me!" Ele a puxou, mas quando se virou, um grito estrondoso ecoou por trás dele. Lampião estava em pé, a expressão devastada. "Você não pode fugir da verdade, Estravão. O que Maria Vitória fez pode destruir tudo." As palavras dele ecoaram dolorosamente. O que Maria Vitória havia feito? O que mais ele não sabia? Ele se lembrou das visões que Estravão teve da desconfiança e da traição. A linha entre amor e mentira começava a se desfazer, e o que era seguro agora se tornava desvanecer nas chamas da incerteza. Estravão parou, sua mente girando. Ele realmente conhecia a mulher que amava? "Maria!" ele começou, mas antes que pudesse terminar, um outro grito cortou a noite. O clima se tornava cada vez mais desesperador. E a única pergunta que restou: até onde estão dispostos a ir para sobreviver? O sertão não seria mais o mesmo, e algo sombrio estava prestes a ser revelado. Algo que todos eles temiam. Estravão e Maria Vitória trocavam olhares confusos, enquanto o coronel caía. O mundo ao redor estava envolto em caos, mas naquele momento, tudo parecia se concentrar naquela queda. Os soldados hesitavam, e o que restava na esperança pulsava nas sombras. O sertão rugia, e a tensão era palpável como um fio prestes a estourar. Mas antes que qualquer um pudesse dar um passo, algo inesperado aconteceu. Foi um som agudo e estrondoso, como o grito de um animal ferido. Todos pararam. E então, emergindo das sombras, um homem se destacou. Alto, com um olhar fixo, ele se abriu caminho entre os soldados e os cangaceiros, seu semblante determinado. "Cheguei!" ele gritou, a voz cortando o silêncio como uma faca. Estravão o reconheceu imediatamente. Não poderia ser. Era Carlos, o irmão de Lampião, que havia desaparecido anos atrás, em uma emboscada. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Lampião não conseguia esconder o choque. "Você estava morto." "Eu não morri, idiota." Carlos respondeu, a urgência em sua voz transformando-se em pura adrenalina. "Fui capturado e levado para longe, mas escapei. E tem informações vitais." Enquanto falava, o olhar de Estravão encontrou o de Maria Vitória, e a confusão que há pouco os dominara agora se transformava em terror. Mas ele poderia ser um encaixe perfeito para o plano de mentira que envolvia todos. "Carlos, agora não é hora para perguntas." Lampião gritou, mas foi em vão. A presença do irmão ativou uma reação nas tropas de soldados. Assim que ouviram o novo pertencente do bando, alguns começaram a sussurrar entre si. O coronel caído não era apenas um mascate de traições. A própria confiança do bando estava ameaçada. O homem que antes parecia um traidor, a esta altura, passou a ser um símbolo de lealdade corrompida. "Eles estão se organizando. Temos que agir antes que eles consigam se reagrupar." Carlos insistiu, sua voz ressoando certeza e desespero ao mesmo tempo.
Naquele tumulto, Estravão percebeu suas mãos tremendo, e a dor em seu peito crescia. As aparências estavam mudando tão rápido que tudo parecia um pesadelo sem fim. Mas a cena ganhou um novo tom quando Maria Vitória, em meio ao pânico, exclamou com um desespero quase palpável: "Carlos, o que você sabe sobre o coronel? O que ele quer de nós?" Olhos de Carlos cristalizaram e a expressão de segurança foi substituída por algo mais sombrio. Ele não queria apenas a morte de vocês. Ele pretende usar vocês como armas contra aliados. Eu ouvi falar que Carlos tem. Ele pretendeu usar vocês como armas contra aliados de seu governo. E então, em um movimento impensável, Carlos avançou, colocando sua mão sobre a arma e mirando diretamente para Lampião. "Para garantir que você e seu bando não nos atrapalhem, eu sou obrigado a acabar com isso. Você não entende o que está fazendo." As palavras de Carlos caíram como uma pedra em águas calmas. Todos ficaram paralisados. O tempo parecia não existir mais. O olhar incrédulo de Lampião se fixou em Carlos e a traição rasgou o laço fraternal que sempre havia unido os dois. "Você vai me trair por causa do coronel?" Fogo e confusão. Um disparo ecoou pela grota. Mas não houve grito, não houve dor imediata. Ao invés disso, a expressão de Carlos mudou. Seu olhar se esvaziou e ele caiu de joelhos, sangue jorrando de um ferimento. Uma figura surtada, que todos pensavam estar entre os soldados, havia disparado, mas não era um soldado. Era Walter. O homem que antes fora amigo, agora se mostrava o verdadeiro traidor. Um pingo de veneno em um copo de água. Ele sorriu com desprezo, enquanto todos olhavam, incrédulos. "Vocês acham que eu deixaria que essa palhaçada terminasse assim?" Ele disse, com um brilho de loucura nos olhos. A cena se transformou em um frenesi de emoções. O horror da traição, a dor da perda e a imediata necessidade de sobrevivência. O que estava acontecendo era muito mais do que uma simples luta pela vida. Era um jogo cruel, onde todos estavam prestes a se perder em suas próprias mentiras. "Carlos!" gritou Lampião, enquanto o corpo do irmão emaranhava-se no chão. O luto, instantâneo, foi cortado por um novo tipo de urgência. Era a hora de decidir como reagir. Lutar, correr ou tentar entender a rede de traições que agora se desenrolava. Estravão olhou para Maria Vitória, os olhos dela também refletindo a intensidade daquele momento. "O que vamos fazer?" Ele sussurrou, a dúvida atravessando seus gestos. A necessidade de tomar decisões rápidas se tornava cada vez mais clara. O sertão, antes conhecido por sua beleza árida, agora era um campo de batalha, onde a verdadeira natureza de cada um apareceria. E a única coisa que restava era o eco de uma verdade devastadora, que mudar-se-ia para sempre suas vidas. Estravão e Maria Vitória trocavam olhares confusos enquanto o coronel caía. O mundo ao redor estava envolto em caos, mas naquele momento tudo parecia se concentrar naquela queda. Os soldados hesitavam, e o que restava da esperança pulsava nas sombras. O sertão rugia, e a tensão era palpável como um fio prestes a estourar. Mas antes que qualquer um pudesse dar um passo, algo inesperado aconteceu. Um trovão distante ecoou. A noite, que já estava carregada de tensão, parecia agora se agitar com uma energia nova.
Uma luz intensa irrompeu no horizonte, cortando a escuridão como uma espada. Todos os olhares se voltaram para a explosão de luz, que crescia e se aproximava rapidamente. Pelo amor de Deus! O que é isso? Stravão gritou, puxando Maria para mais perto, seu coração batendo forte da ansiedade. A luz aumentava e um barulho ensurdecedor começou a tomar forma, como um rugido de um grande animal. Era inconfundível, uma enorme aeronave, que vinha em sua direção, sobrevoando o sertão com a violência de um furacão. As pessoas começaram a se agitar, e os soldados, antes confiantes, sentiram o medo dominá-los. "Retirada agora!" alguém gritou, e uma onda de pânico se espalhou entre as tropas. Enquanto isso, "Todos deem meia volta!" Sua voz ecoou, firme e imponente. "Esse lugar está repleto de traidores e precisa de purificação." Lampião, ainda chocado com a morte de Carlos, se virou para aquela estranha figura. "Quem é você? O que você quer aqui?" Seus olhos carregavam uma mistura de desconfiança. Stravão quase não conseguia processar o que estava acontecendo. A batalha que antes parecia ser o foco, agora estava se transformando em algo muito maior. A mulher hesitou um momento. E então apontou para o coronel caído. Ele não era apenas um homem. Ele era um agente. Um dos muitos que servem a um poder muito além do que vocês podem imaginar. Esse sertão não é apenas um lugar. É um campo de batalha em uma guerra secreta. "Guerra?" Stravão repetiu em choque, seus pensamentos girando. "Que guerra?" A mulher soltou um suspiro pesado. "Vocês não sabiam? A luta entre os cangaceiros e o governo é só uma parte do jogo. Há forças maiores em ação, e vocês estão apenas sendo usados." Sua voz tinha um peso, e as palavras caíram como uma bomba. Maria Vitória estepou para o lado, confusa. "O que você quer dizer com isso?" A incredulidade estava em cada sílaba. A estranha inalou fundo e respondeu com uma urgência cativante. "Eu sou um agente de uma resistência e vi os planos do coronel. Ele estava prestes a tomar uma posição que ativaria um sistema de ataque contra todos vocês. A sua luta não só está ameaçada, mas o próprio futuro de todos aqui." Os rostos do bando se contorceram em confusão e raiva. "Não confio em você", gritou um cangaceiro da periferia. "Vocês estão apenas tentando enganar a gente." "Silêncio!" a mulher ordenou, sua voz carregada de uma autoridade que não permitia questionamentos. "Se não agirem agora, o sertão e tudo o que amam estarão perdidos. Se ao menos vocês pudessem ver a verdade." Nesse momento, algo explodiu perto, fazendo os cangaceiros cambalearem para trás. A decisão estava sendo tomada em frações de segundos. Stravão sentia um nó na garganta. A necessidade de lutar e a necessidade de entender estavam travadas em um embate feroz. "Que porra é essa?" Walter gritou, agora com medo estampado em seus olhos. A ansiedade misturava-se ao caos da situação. Mas quando a luz da aeronave iluminou o rosto da mulher, um olhar conhecedor foi captado. "Espera!" Stravão sussurrou. Você é!" E o que viu fez seu coração disparar. A identidade da mulher, ocultada atrás da armadura, agora era clara. A verdade a respeito dela despedaçou seu mundo. No fim das contas, a maior traição não veio do coronel ou de Walter. Foi de quem nunca esperei. De você, Maria. A voz de Stravão era quase um sussurro, em choque contínuo. Maria Vitória ficou paralisada, e antes que ela pudesse responder, a aeronave disparou uma luz contra o bando, fazendo praticamente todos caírem ao chão. A reviravolta estava aqui, trazendo novas incertezas e dúvidas.
Agora, a questão já não era apenas em quem confiar, mas também se poderiam sobreviver a esse novo cenário, onde um segredo devastador mudaria o futuro de todos. O sertão, que antes parecia tão familiar, agora se tornava uma terra de traições e mistérios. E Estravão, pela primeira vez, sentiu que as sombras podiam engavetá-lo a qualquer momento. Como agir diante de uma verdade tão imensa? A verdade da mulher, a certeza do que estava acontecendo, cortou como uma faca afiada. Estravão ficou paralisado, tentando entender. Você é... Suas palavras mal conseguiam sair. Mas antes que pudesse completar a frase, um barulho ensurdecedor irrompeu da aeronave. Era como se um trovão tivesse caído bem em cima deles. Todos olharam para cima e a luz da nave se intensificou, ofuscando a noite. A figura da mulher reluzente começou a tremer, como se ela mesma estivesse lutando contra a força que a mantinha ali. E então, algo incrível aconteceu. Direitos dos céus, como uma tempestade, uma forte rajada de vento arrastou areia e poeira em um turbilhão, criando um caos absoluto. "Cuidado!" gritou Estravão, puxando Maria Vitória para trás. Mas a cena que se desenrolava diante deles era digna de um pesadelo. As sombras em torno da aeronave torceram-se, como se alguma força invisível tentasse reivindicar a verdade do sertão. E para o horror do bando, a mulher que antes parecia tão poderosa começou a desmoronar em sua própria luz. De repente, uma explosão tomou o céu. Uma erupção de chamas e fumaça se elevou, e um eco metálico reverberou no ar. O chão tremeu sob seus pés, e a força da onda de choque os fez tombar. No meio da confusão, Estravão viu um dos soldados atirando na direção da nave. Mas a bala não foi o que derrubou a figura. "Não!" gritou Lampião, mas a fraqueza em sua voz dizia muito. A resistência estava em risco e tudo parecia ter sido em vão. O que a mulher representava antes, agora se tornava uma miragem perdida em meio ao caos. E então, enquanto as chamas lambiam o céu noturno, Estravão avistou algo mais. Uma sombra enorme, ainda maior que a aeronave. A silhueta era grotesca, mas ao mesmo tempo familiar. O que era aquilo? Não podia ser. Seus olhos se arregalaram quando finalmente reconheceu a verdade, e o estômago se revirou. Era um beto, um demoníaco híbrido, aparentemente partindo da própria sombra da mulher que caíra. Não é possível! Estravão mal conseguia gerir o horror que se apresentava. Tudo estava conectado. As vozes de seus companheiros se desfaziam em gritos de desespero, e a batalha, antes focada em um traidor humano, agora tinha um inimigo de outro mundo. Os soldados, os cangaceiros, todos estavam apenas servindo a um plano muito mais sinistro. Enquanto a criatura crescia, a tensão aumentava. As pessoas estavam aterrorizadas. A briga entre humanos era apenas uma fachada. As alianças mudavam a cada segundo e, em um instante, tudo poderia desmoronar. "Estravão!" chamou Maria Vitória, a adrenalina em seu tom. A força da criatura transcendia qualquer descrição. O jogo em que estavam presos tornou-se mais complicado enquanto mais sombras surgiam ao seu redor, aumentando a ansiedade. E foi nesse momento, permeado pela escuridão, que algo estalou na mente de Estravão. Ele virou-se para Maria Vitória, seus olhos cheios de dor e de confusão. "Você sabia, não? Não pode ter sido só o coronel. Há algo mais por trás disso tudo. O que você fez era muito mais do que um acordo." A expressão dela se transformou.
Havia um peso em sua resposta, enquanto uma lágrima escorria pelo seu rosto. Era para proteger você, para nos salvar. E ali, entre a grave ameaça, Estravão percebeu que a mulher que amava não era apenas a traidora que o mundo parecia ter pintado. Havia um porquê, um plano mais complexo que se desenrolava. Mas, antes que pudesse perguntar mais, a criatura atacou. Em uma explosão de sombras e gritos, tudo se tornou um caos absoluto. O sertão que eles conheciam estava prestes a ser tragado por forças que não compreendiam. E, no meio da desordem, a única pergunta que ficou ecoando foi: até onde Estravão e Maria Vitória iriam para enfrentar essa ameaça incompreensível? A tempestade se aproximava e as antigas lealdades se tornavam insignificantes. O sertão estava mudando e tudo estava em jogo. O sertão ficou em silêncio, uma pausa que cortava a tensão como uma faca. Estravão sentiu o peso da verdade se instalando em seu peito, mas não tinha tempo para processar. A criatura, agora mais clara, exibia garras afiadas e uma presença ameaçadora, um monstro feito das sombras do passado e que parecia querer engolir tudo. Maria, o que você sabe sobre isso? Estravão, em um sussurro urgente, olhou nos olhos dela, tentando decifrar a confusão que transbordava. Mas antes que ela pudesse responder, o caos irrompeu. A criatura avançou, criando uma onda de pânico. O grito de um cangaceiro ecoou, enquanto ele tentava correr, mas não havia para onde ir. As sombras estavam por toda parte. Lampião, lutando contra o desespero, gritou. Ela hesitou e o tempo pareceu esticar. Então a revelação brotou de seus lábios, lenta e agonizante. Eu fui uma das criadoras. Eu não sabia que seria assim. As palavras dela cortaram o ar com um grito de socorro. Havia um sentimento de culpa nas entrelinhas que fez Estravão vacilar. O coronel, ele usou meus conhecimentos. Ela prosseguiu, a voz se quebrando. Eu ajudei a liberar isso, para criar um exército. Um silêncio angustiante tomou conta do grupo. Todos se viraram para ela. Um labirinto de olhares perdidos e olhares incrédulos. A traição que Estravão temera agora não era apenas sobre lealdade, mas sobre toda a luta que levaram. O sertão, o amor, tudo tinha sido construído sob mentiras. A criatura rugiu, suas garras arranhando o chão. Mas em meio ao horror, a atmosfera havia mudado. Estravão olhou para Maria. E a dor de saber que ela havia contribuído para a criação do monstro o consumia. E nesse instante de revelações, uma das sombras tomou forma, transformando-se em um sorriso cruel. Era Walter, seu novo aliado, surgindo do caos como se tivesse esperado aquele momento. Eu sempre soube, Maria. Ele riu, um riso que não era humano. Vocês acham que estão no controle? Não, eu manipulei tudo. O coronel era só um peão no meu jogo. E agora, por causa de você, podemos dominá-los todos. As palavras saíram como veneno. Você, Estravão, tentou entender. Você sempre foi um traidor? Traidor? Ou visionário, meu amigo? Walter sorriu, um brilho de loucura nos olhos. Agora temos de enfrentar a escuridão juntos. Você não vê? É isso que realmente queremos. Um novo mundo, onde nós governamos. Maria, você é a chave. Juntos podemos comandar o que vem a seguir. Os cangaceiros olhavam, horrorizados. O antigo laço de amizade se despedaçava, e cada um entendia que as escolhas feitas até ali não levavam a um futuro, mas a um abismo.
Estravão sentiu um nó na garganta. A verdade o cercava, e o sertão que conheciam estava prestes a se revelar em uma batalha que desafiava não apenas a vida, mas a essência de quem eram. O rugido da criatura ainda reverberava na noite, enquanto Estravão tentava processar tudo. Como podemos confiar em alguém agora? E as sombras pareciam dançar ao redor deles, como se a noite em si estivesse rindo de suas agonias. A única coisa que restava era um desespero esmagador e a consciência de que a batalha mal havia começado. O que aconteceria em seguida era incerto, mas uma coisa era certa: tudo o que acreditavam tinha mudado para sempre. E a luta não seria apenas contra um inimigo, mas contra todos aqueles que se dizia serem amigos. As sombras da criatura se espalharam pelo sertão, e as almas que ali estavam sabiam que a batalha estava longe de terminar. O rugido ameaçador ecoou, e todos sentiram um calafrio. Estravão ficou congelado, olhando para Maria Vitória, que lutava para processar o que acabara de revelar. Você é uma das criadoras disso? A incredulidade quase a sufocava. Walter, com um sorriso maligno, aproveitou a oportunidade. É isso mesmo! O coronel era apenas uma marionete. E agora vai chegar a hora de comandarmos tudo! O que você achou que estava fazendo, Maria? Essa luta não passa de um jogo, e você é uma das peças principais. O olhar de Estravão se desviou entre a criatura e Maria. Ele sentiu o peso da traição e a pressão do perigo iminente. Como você pôde? Como pôde colocar todos nós em risco? O desespero se transformou em raiva. A criatura avançou. E a situação pareceu ficar ainda mais crítica. Lampião gritou: "Unam-se! A única maneira de derrotar isso é juntos!" As palavras ressoaram com a força de um trovão. Aquela era a sua única chance. Olhou nos olhos de Maria Vitória e havia algo mais ali. Uma centelha de determinação, mesmo com todo o horror exposto. "Vamos acabar com isso, Estravão! Se temos que enfrentar isso, que seja agora!" Maria gritou, e seus braços se uniram. O sertão se tornava um campo sagrado. Todos sentiram que, não importa as traições, estavam juntos contra essa escuridão. "Sim", gritou Lampião, apontando sua arma contra a criatura. "Por nossos amigos, por aqueles que já perdemos!" E ao som de suas palavras, um grito ecoou. Os cangaceiros, juntos, começaram a se organizar, formando um círculo, uma barricada de coragem e determinação. Walter, vendo isso, lançou um olhar furioso para a criatura. "Não podemos deixar que eles dominem! Ataquem! Senão, todos estão perdidos!" Seu desespero transpareceu, mas os soldados hesitaram. Aquela força, unida por um motivo maior, assustava até os mais cruéis. Com um rugido ensurdecedor, a criatura avançou. Era como se as trevas se desencadearam em uma tempestade. Estravão, com os olhos fixos na força avassaladora, esboçou um movimento. "Agora, atirem juntos!" balbuciou, varrendo o sentimento de incerteza com a certeza de que não poderiam perder mais. Os disparos ecoaram pela noite. As balas atingiram a criatura, mas não bastou. O monstro parecia se alimentar da dor e do medo. "Mantenham a linha! Não cedam!" As vozes de luta e determinação ecoavam. Maria Vitória puxou Estravão, e juntos eles se lançaram para a frente, enfrentando o que parecia imbatível. E na fração de um segundo, quando tudo parecia perdido, um brilho irrompeu do coração da criatura.
A mão de Maria se entrelaçou com a de Estravão. Ele sentiu a resiliência dela emanando, um calor que se transformava em força. Vamos, amor! A mistura de amor e luta fortaleceu a determinação de todos. Com um grito unificado, eles dispararam suas armas, e a luz improvisada de um fogo, uma esperança renascente, convergiu em um único ponto. A entidade, antes indomável, começou a se desfazer, e no clamor da batalha, Estravão viu algo surpreendente. O sertão pareceu pulsar, como se estivesse respondendo à bravura deles. E, subitamente, a criatura explodiu em uma nuvem de sombras dissipadas. O sertão ficou em silêncio, a poeira da batalha ainda pairando no ar. Estravão e os outros caíram no chão, ofegantes e abalados, mas vivos. O céu começou a clarear, e o sertão, em sua vasta solidão, respirou mais uma vez. Lampião ainda estava de pé e olhou para os cangaceiros. Seus olhos cheios de resoluções. Juntos somos mais fortes, mas ainda há muito a fazer. Estravão se voltou para Maria Vitória. As lágrimas dela fluíam, enquanto ele a puxava para um abraço apertado. Estamos juntos, não importa o que aconteça. A dor ainda reverberava de tantas perdas, mas havia uma nova esperança no ar. E assim, não era a vitória completa, mas um passo. Eles sabiam que as cicatrizes permaneceriam, que as sombras poderiam surgir a qualquer momento. Mas agora lutariam juntos, e enquanto o sol começava a surgir no horizonte, uma sensação de reinício preenchia o sertão. A jornada não acabara, mas um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Ei, antes de fecharmos essa jornada incrível, preciso te lembrar de algo importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfore o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos nessa!